Mãe não deve ser agredida. Mãe deve ser amada, zelada. Porque quem que cria a gente? É a nossa mãe. E por isso nós devemos ter gratidão a ela e respeito, o mínimo de respeito possível. E nossa mãe nos cuida com tanto carinho, com tanto amor. Ela não merece. Ela não merece apanhar. E quando nós estamos angustiados, chateados com a nossa mãe, nós devemos dialogar ao invés de pôr a mão nela. Porque eu acho assim que nenhuma mãe merece isso. As mães boas, é claro, né? Porque tem gente que romantiza a mãe, narcisista. E com transtornos idênticos, só que distintos. Mas o melhor é você ficar longe, se afastar mesmo, porque não vale a pena encostar a mão em uma mãe narcisista que nunca gostou de você, né? Sempre quis que você não se desse bem na vida. Mas o assunto aqui é outro, né? Vamos prosseguir. Quando você tem uma mãe maravilhosa, você não deve desrespeitá-la, não deve encostar nela, porque ela é uma rainha. E quando no instante, né, que a nossa mãe maravilhosa faz de tudo pela gente, dá tudo que a gente sempre quis obter, é legal, mas o mais importante é a saúde da mãe, é a mãe estando bem, é a nossa mãe estando em perfeita vitalidade, quer dizer, tendo a vitalidade, a vida saudável, muito mais saudável e muito mais tranquila, né? Porque o melhor que se tem a fazer é não estressar as nossas mães, as nossas rainhas, para que elas sigam a vida em paz. Porque não é nada mais irritante do que um filho ou uma filha importunando a mãe, atazanando a mãe. Filho que nem trabalha e não tem emprego e depende da mãe. Mas se a mãe não vê problema nisso, quem somos nós para falar alguma coisa, né? Mas tem mães que cuidam do filho com todo o amor e carinho do mundo, e os filhos, ao invés de ser gratos, serem agradecidos, retribuem com ingratidão, com desconsideração à mãe. Porque isso deve ser muito frustrante para a mãe receber ingratidão em troca.
que vocês têm que entender? É que tem mãe que é assim mesmo. Mãe muito boa demais, muito piedosa demais com os filhos. Pois mães piedosas, eu acho, na minha opinião, são as que mais sofrem, porque quando não impõe um limite no filho, dá uma pausa no filho, decreta uma pausa no filho, o filho nunca vai aprender que está errado e vai continuar praticando coisas que não pode. Tipo, bater na sua rainha, na sua mãe. Isso não se faz. É muito ruim um filho assim que agride a sua rainha. Isso não se faz. Eu digo e repito, isso não se faz. E não pode fazer isso com nenhuma mãe no mundo. Porque além de serem filhos totalmente amalucados, né? Porque quem bate na mãe só pode ser isso, né? Mas além de serem filhos totalmente amalucados, eles querem mandar na mãe. Pode até não aparentar ser louco, mas parece, né? Filhos que fazem isso. Tem filhos que fazem isso, não arrumam nem o próprio quarto, não gostam que a mãe vá limpar o quarto que já acham ruim. Isso é muita desconsideração com a mãe. Você devia se sentir grato, porque come de graça na casa da mãe, come de graça, bebe de graça, ainda quer reclamar. Isso é muito desrespeitoso. Onde já se viu filhos querendo decretar ordens contra a mãe, ordenar a mãe? Isso não é possível. E piedade demais é muito ruim para a mãe, porque ela não vai ter coragem, não vai ter o atrevimento, e com toda a razão do mundo, desse universo, do planeta, não vai ter coragem de fazer o que ela quer fazer com o filho, tipo decretar alguma coisa pro filho parar com aquele comportamento hostil com ela e com os outros também. Porque geralmente esses filhos completamente desvairados, né, são assim, se comportam rudemente desse jeito com os outros de fora também, não só com os de casa. Às vezes, perdão, não é só com a mãe. Às vezes é com gente da família mesmo, irmão, irmã, filho, filha. E como você entende uma mãe, a dor de uma mãe ao ter um filho daquele jeito, que além de espancar quase diariamente, não gosta que ela fale alguma coisa contra ele ou contra ela. Porque cada um reage de uma forma. Não é só porque uma mãe reage de uma forma que a outra vai reagir da mesma forma. Mas tem mãe que o filho faz as coisas erradas, elas não estão nem aí. Pra mim, essas mães não gostam dos filhos. Porque mãe que gosta dos filhos sempre orienta o filho a seguir o caminho de bem.
e a fazer as coisas completamente distintas, de coisas completamente erradas. E no instante que estamos radiados de tanto amor de mãe, isso não tem explicação, não tem explicamento que convença nós de que aquilo não é agradável. E é agradável sim, é adorável além do mais. A mãe da gente abraçar a gente, falar que ama, falar que quer o nosso bem, falar que quer que a gente seja feliz, que a gente fique bem. E não tem nada mais valioso do que o amor de mãe. Isso é precioso. É muito precioso. Tão precioso que eu gosto muito de abraçar minha mãe, sabe? Gosto muito de beijar. Às vezes eu beijo ela, né, no rosto. E isso significa que, apesar da minha pessoa ter um gênio difícil, eu tenho um bom coração. Sou uma menina de bom coração. E ao mesmo tempo você nota que quando você fala, diz, proclama no fundo do seu coração que você gosta, que você tem apreço pela sua mãe, você se sente mais feliz. Já repararam isso? Já notaram? Que quando a gente fala que ama a nossa mãe, tem apreço, adora ela, a gente fica feliz e além disso deixa ela feliz também. A gente se sente aliviado porque quando a gente fala o que tá aprisionado dentro da gente há bastante tempo, a gente se sente leve quando a gente solta as palavras doces que a gente tem com a nossa mãe, né? A gente se sente mais leve, se sente mais suave. E nós somos seres humanos que temos que guardar a nossa mãe num potinho, porque ela é única. Mãe é única. Mãe é verdadeira. Até pessoas desconhecidas dão valor para uma criança como se realmente fosse filho dela ou dele, né? Porque tem provas vivas que não precisa ter laço de sangue para ser da família, para ser pai ou mãe. Mas quando a mãe é verdadeira, é única, a gente ama ela realmente e tem mais carinho, é muito mais delicado quando é a nossa mãe de verdade, verdadeira. Mas a mãe da gente dá valor, tem que dar valor também. A mãe da gente também tem que respeitar a gente, não é só a gente que tem que respeitar a nossa mãe. O respeito a ambas as partes, as pessoas vivem em harmonia, mãe e filho ou filha. Não é verdade? E temos que dar a dica correta para nossos filhos, para nossas mães, tipo uma orientação. Olha, mãe, não faz isso que não vai dar certo. Olha, filho, não faz isso que não vai dar certo. Ambos têm que orientar ambos.
Porque as nossas mães também podem errar, vacilar em alguns momentos, que não são muito seguros. E nós temos que cuidar direitinho delas, porque elas são únicas e eternas. Quer dizer, não são eternas, né? Mas pra gente, do fundo do nosso coração, elas sempre serão eternas. Infelizmente, cada mãe vai morrer algum dia. Porque mesmo se você for um filho responsável, for um filho que trabalha, isso não vai impedir ela de falecer. Tem mães que falam isso. Ah, você tem que arrumar um trabalho, porque quando eu morrer, seu irmão não vai querer te sustentar. Mas que diferença faz se todas as mães vão morrer? Será que acham que só porque a pessoa tem um trabalho e sabe se virar vai impedir elas de morrerem? Não. Então, mesmo se esse filho preguiçoso que não faz nada dentro de casa arrumar um trabalho e souber se virar e for responsável, isso não vai mudar em nada. A mãe vai falecer do mesmo jeito. Mas cada um arruma trabalho, uma ocupação no seu tempo. É melhor não botar pressão, né? Mas de qualquer forma, mães são consagradas, são divinas, são dignas de todo o carinho que tem no mundo. Porque se não fosse elas, talvez nós não estaríamos aqui vivos, saudáveis. Porque não há ninguém melhor do que cuidar de um filho do que uma mãe. No mundo, no universo. Porque mães boas e pacientes são raras. E se você tem uma mãe dessa que é boa, não desperdice seu tempo desobedecendo e agredindo, porque ela não merece isso. E quando você, no instante, no momento em que você recebe o afeto, o amor do seu filho ou da sua filha, você já se sente realizado. Porque não tem nada no mundo que pague isso. Não tem nada no mundo que pague isso. E os filhos devem dar valor, querendo ou não, para suas mães. E sorria, né, para sua mãe. Sorriso bem lindo. Que as mães, quando elas estarem amadurecidas, ou pode ser antes também, elas vão te agradecer por todo o carinho que você tem para elas, com elas. Eu gosto muito de falar aqui com vocês sobre isso, porque esse é um assunto que me comove e eu gosto muito de falar. Eu gosto de compartilhar com vocês aqui, né, como eu já disse. Porque é verdade, porque é um assunto delicado, né, amável de se falar. E quando você, num instante que você demonstra que gosta da sua mãe, ela sempre vai te dar o amor do mundo, o melhor amor do mundo. Mães têm atitude de mães, sabe? Mães têm atitude de mães. Porque quando você se preocupa com o filho, você tá tendo uma atitude
E quando você orienta o seu filho a não fazer nada de errado com ela nem com os outros, você tá tendo atitude de mãe. Porque mãe que é mãe decreta ordens rigorosamente pro seu filho. Como eu disse, eu gosto de falar isso com vocês, eu disse, mas vou repetir de novo. Eu gosto de falar desse assunto com vocês porque é um assunto amável e adorável, amador e de se falar. E terno de se falar também, porque nós temos que demonstrar o tanto que amamos nossas mães. Tanto quanto a gente ama ver aquele filme, aquela película, né? Quando a gente ama ver aquele filme que a gente, né, já disse. Quanto tanto a gente ama ver aquele programa de fofoca que passa à tarde, né? Quanto tanto a gente ama ver. A gente ama ver vídeos na internet, na web. Quanto tanto a gente ama ver aqueles doces, né, que a gente prepara na internet, que vê na internet. Aí a gente faz, aí a gente prova e fica feliz, porque é muito bom e delicioso além disso, além do mais. Na verdade, na verdade, eu quis dizer tanto quanto, porque eu errei os pronomes. Peço perdão a vocês. Mas tanto quanto a sua mãe compra aquele doce, aquele bis que você gosta, aí você fica feliz porque você é viciada naquele doce, naquele chocolate. E você está ciente de que você gosta da sua mãe de verdade. É isso que importa, amor de mãe e filho. Porque ambos os dois merecem se amar e ser felizes. Nenhum nem o outro merece ser menos felizes. Portanto, não seja uma mãe que agride o filho também. Porque mãe não sabe. Tem mães que não sabem o que estão fazendo na educação dos filhos. E não seja uma mãe ruim, uma mãe insensível, uma mãe deselegante, que gosta de humilhar o filho, em especial na frente dos outros, da família ou não. Às vezes pode ser até que na rua faz isso, mas ninguém interfere, porque acho que só porque a mãe tem razão. Não é bem assim não, tá? E filho, não seja um filho um filho que não tem controle das suas ações. Não seja um filho que não gosta de seguir as regras da casa. Não seja um filho rebelde, porque a vida vai te cobrar. E no instante, no ápice em que esse dia chegar, você vai se lembrar do que das palavras, né, que o seu pai ou sua mãe disseram.
o que eu disse, né? Porque quando os pais não põem regras, eu confesso, eu não gosto de regras, de seguir regras de casa. Mas eu, mesmo assim, eu as obedeço. Porque a questão não é você gostar, é você obedecer. Mas dá pra entender. Você pode até não gostar, mas dá pra entender o lado da mãe ou do pai. Porque geralmente eles põem regras em casas que filhos não têm controle. Eu não tô querendo dizer que eu não tenho controle. É claro, né, que eu tenho controle. Porque eu não sou nenhuma louca desvairada, mas eu tô falando outras famílias, né? Outros filhos completamente distintos de mim. Porque tem uns filhos que não tem jeito, né? Coisa alguma. Tchau, tchau e beijos.